Bom dia, terceiro ano, professora Sádiva. Estamos reunidos para mais uma aula de matemática. Abençoada seja a nossa quinta-feira, referente ao dia 17 de setembro. Então, lápis e borracha na mão, para nós iniciarmos a correção da atividade que seguiu para vocês, para casa. Na sétima questão, traz a informação. A malha quadriculada abaixo representa parte do bairro onde Ana e Rui praticam caminhada. Veja o caminho que Ana vai percorrer para ir do ponto A ao ponto B. Do ponto A ao ponto B. Então, nós podemos observar nessa malha quadriculada 4 pontos: A, B, C, D. Nós temos a Ana e o Rui. E vamos verificar que na malha quadriculada, tanto na horizontal como na vertical, é referente a 100 metros. Ou seja, o quadrinho apresenta todos os lados iguais a 100 metros, ok? Então, no item A, escreva as instruções que indicam o caminho que Ana vai percorrer para ir do ponto A ao ponto B. Então, no caso aí, a Ana saindo do ponto de origem A, ela vai avançar 400 metros, 100, 200, 300, 400 metros, ok? Ela vai virar em seguida à esquerda e vai avançar 100 metros, ok? Depois vira à esquerda novamente e avança mais 100, certo? Vira à direita e avança 200, 100 e 200 metros. Vira à direita e avança 300 metros, ok? Vira à direita e avança 200 metros. Depois vira à esquerda e avança 300 metros. Seguindo, vira à esquerda e avança 300 metros. Vira à direita e avança 200 metros até chegar no ponto B, que é o destino de Ana. Ok? Então, se formos colocar na ponta do lápis, aqui ó, 400 mais 100 dá 500, que mais 100 dá 600, que mais 200 dá 800, que mais 300 dá 1.100, que mais 200 dá 1.300, que mais 300 dá 1.600, que mais 300 dá 1.900 e mais 200 dá 2.100 metros, ok? No item B, Rui vai caminhar do ponto C ao ponto D. Então, o trajeto do Rui já é outro diferente da Ana. O caminho percorrido por ele é maior do que o percorrido por Ana. Escreva instruções para descrever esse caminho. Depois troque com o colega e trace o caminho de acordo com as instruções que ele escreveu. Então, eu peço para que você verifique com o adulto, ok? Que lhe orientou e lhe ajudou com relação ao item B dessa questão. Por fim, verifiquem se os traçados estão corretos. Então, você, como sugestão, você vai avançar, no caso aqui, 800 metros
vira à direita e avança 200 metros, vira à direita e avança 700 metros, vire à esquerda e avance 300 metros, vire à esquerda novamente e avance 700 metros, e vire à esquerda e avance 100 metros. Então, nós podemos perceber que os valores aqui são bem maiores, né? Do caminho do RUI, do ponto C até ao ponto D, com relação a Ana. Então, quantos metros tem o caminho que você indicou, certo? Então, nesse caso aí, o comprimento deve ser maior do que 2.100 metros, que foi o caminho percorrido pela Ana. Então, o caminho percorrido pelo RUI, tá certo? Para ser maior do que o de Ana, tem que ser um caminho que seja maior do que 2.100 metros, né? Então, o caminho sugerido deve ser traçado sobre os lados de cada quadrinho, ok? Com relação às coordenadas, coordenadas indica orientação, observação, identificação. Então, na imagem abaixo, né, a malha quadriculada, nós temos aqui uma girafa, né? E os números indicam aqui as linhas, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Então, os números, eles indicam as linhas porque eles sempre vão dar a orientação com relação à parte horizontal da imagem. E as letras indicam as colunas. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G, coluna H. Então, verificando, né, essa imagem, nós podemos perceber que as colunas, que são representadas por letras do nosso alfabeto, elas sempre estão na vertical, certo? De cima para baixo, ou de baixo para cima. Então, para informar a posição de uma figura nessa imagem, utilizamos a letra correspondente à coluna e o número corresponde à linha. Por exemplo, a girafa, eu tenho aqui esse quadrinho, né? Representa aqui a cabeça, ó, da girafa. Então, esse quadrinho aqui, ele está localizado na coluna F, certo? Então, a letra representa a coluna e o número representa a linha. Então, ficará a posição F4, coluna F, linha 4, ok? Ó, coluna F, linha 4. Não esqueçam, turma, as colunas sempre serão representadas pelas letras do nosso alfabeto. E as linhas serão representadas sempre por números. Seguindo. Observando a mesma imagem da questão anterior, destinado às coordenadas, aqui, na primeira questão, indique a posição de cada uma das figuras a seguir. Nós temos 4 figuras e vamos procurar essas figuras dentro dessa imagem maior. Então, na primeira figura, eu tenho o caule de uma planta, não é? E bem aqui ao lado, ó, tem o arbusto, né? De uma planta menor. Então, ó, é essa imagem aqui. Então, coluna
C, linha 2. C2. Essa será a coordenada para a primeira imagem. Na segunda imagem aqui, a perna da girafa. Essa imagem aqui, ó. Então, coluna G, linha 1. Coordenada G1, ok? Na terceira imagem, eu tenho aqui o pescoço, né? A parte bem mais grossa do pescoço da girafa. Então, verifica aí a coluna G na linha 3. G3, a coordenada. E a quarta imagem, essa planta aqui lá no final, bem distante, né? Dessa savana aqui africana. Então, nós podemos perceber que essa imagem, ela está na coluna D e na linha 2, formando a coordenada D2. Confere? Não esqueçam, primeiro, as letras que correspondem às colunas e seguindo os números que representam as linhas. A segunda questão. Dentre as figuras a seguir, contorne a que está localizada na posição C3. Vamos verificar aqui a coordenada C3. C, encontrei a minha coluna, linha 3, aqui, ó. Podemos perceber que são galhos, né, de uma árvore, né? Então, você vai contornar a imagem do meio, né? Não é a gramínea, a grama, certo? Não é a lombar da girafa, né, seguida do rabo, mas eu posso perceber que a minha coordenada C3 se refere aos galhos de uma árvore. Vou deixar a atividade para vocês, simples, clara, prática e objetiva, no módulo 3, na página 165. Reforçando, realizem a atividade com calma, com atenção e com capricho, tá certo? Estarei aguardando a atividade com carinho no final da tarde. Ok, turma? Deixo aqui registrado um grandioso abraço meu da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro, turma.